A doutora Lia Cruz, que é médica, ginecologista e obstetra, está aqui com a gente. Doutora Lia, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Bom, a doutora Lia falava assim, olha, Nádia, ali são as mães de UTI, se revezam, uma dá força para a outra. A gente viu bem isso, né? Como é conviver nesse ambiente hospitalar, que muitas vezes pode ser tão hostil, com tantas coisas, mas vendo ali todos os dias através do vidro, como seu filho vai evoluindo e desejando ter nos braços e levar para casa, né? Como a gente viu uma delas fazendo. Incrivelmente, é um ambiente de muita solidariedade e amor. Essas mães se apoiam, se ajudam, é um ambiente bonito de se ver. Bom, vamos falar então sobre quais são os indícios da prematuridade. A gente falou aí na reportagem do Christian Souza que mães ou grávidas que estão aí entre a 22ª e a 37ª semana de gravidez correm esse risco de terem os seus bebês de forma prematura. Quais são os sintomas que a mulher sente para identificar se está tendo uma possibilidade de um parto prematuro, doutora? Então, a gente pode entender o parto prematuro quando o parto acontece, ou o trabalho de parto, né, entre 20 e 22 semanas, porque antes disso a gente considera aborto, e até 37 semanas, que é quando o neném completa principalmente o seu desenvolvimento pulmonar, né, nessa fase tardia, é o pulmão o órgão mais visado para se desenvolver. Então, se a mulher, nesse período, apresenta algum desses sintomas, como estão aqui explicados, né, dor abdominal, perda de líquidos ou contrações, isso já é a fase final, já é mesmo parto prematuro. Pode correr, né? para a maternidade. Já deve correr, já está atrasada, porque o que a gente quer é prevenir que chegue. A gente quer prevenir o trabalho de parto prematuro, prevenir os fatores de risco. Os mais frequentes são infecções, às vezes infecções urinárias assintomáticas, infecções vaginais, corrimentos devem ser tratados. Mas mesmo assim, Nádia, mesmo com todos esses fatores de risco conhecidos e que a gente tenta controlar, 50% dos trabalhos de parto prematuro não tem uma causa identificada. Aí e é a gente difícil, né? Fica difícil. Aí fica então, difícil. por isso é tão importante o segmento. Sobre as contrações, porque para muitas mulheres grávidas, especialmente aquelas de primeira viagem, é muito difícil identificar se o tempo daquela contração está certo. De tempos em tempo tem uma contração, ou se eu tenho uma contração agora, vou ter outra mais tarde. Então, elas não conseguem identificar e já se assustam, já correm para a maternidade achando que podem estar tendo um parto prematuro. Isso. No termo, a caracterização dessas contrações vão ser de 3 a 4 contrações, com duração de 25 segundos, né, pelo menos 25 a 40 segundos, e com intervalo de 5 a 10 minutos para caracterizar o trabalho de parto. No termo, depois de 36, 37 semanas, a gente espera que isso evolua, porque isso vai gradativamente. Então, primeiro a contração fica esparsa, demora meia hora, depois é que ela fica mais frequente, com esses intervalos a cada 5 a 10 minutos. Quando é para nascer, né, sem ser prematuro, a gente espera que isso fique bem frequente. No caso, entre 20 e 37 semanas, não. Quaisquer contrações que ultrapassem as 6 contrações por dia, que já tenham um certo ritmo, mesmo que indolores, devem ser mesmo avaliadas, porque, como a gente disse, o ideal é a prevenção. Muito bem, então está bem explicado aí, né, para você entender, você que está grávida, o tempo das contrações, identificar se você vai então ou não entrar em trabalho de parto. Importante também é que cada dia é mais valioso que o outro para o amadurecimento do bebê, digamos assim, para que ele nasça ali entre a 39ª e 41ª, que eu acho que é o ideal, né, doutora? Exatamente, Nádia. Isso é muito atual, essa sua colocação, porque apesar da gente só considerar prematuro até 37 semanas, a gente tem uma nomenclatura atual do termo precoce, que é o neném entre 37 e 39 semanas. Então, ele não é aquele prematuro com tanto risco neurológico, tanto risco respiratório, mas ainda tem muito mais risco de não conseguir mamar bem, de precisar incubadora, do que um neném que nasce com mais de 39 semanas. E aí a gente tem o uso de medicações, que também podem ser utilizadas pelo médico para ajudar a segurar essa gravidez, especialmente nessa fase, que a doutora Lia fala em número de semanas, mas para você entender bem, é bem ali no final do 7º mês, começo do 8º. Aliás, o 8º mês. Falei certinho? Falou certinho. Chegamos no 8º mês e estamos tranquilas. Por isso que os ditados populares se preocupam tanto com o 7º mês, porque eles ainda são prematuros. E no 6º e 5º mês, como a gente ainda tem hoje, nem eram viáveis, né? O que mudou muito na medicina nas últimas décadas foi o limite da viabilidade fetal. Então, para você ter uma ideia, eu ainda cheguei a pegar crianças de 26, 27 semanas que a gente considerava inviável. E hoje em dia a gente investe, tem o que fazer por essas crianças e consegue bons resultados em mais de 50% dos casos. Os medicamentos, tanto a gente tem que se lembrar dos medicamentos que podem induzir, então todo medicamento durante a gravidez tem que ser discutido com o médico se pode usar,
quanto tem que ser bem avaliado medicamentos para tentar prevenir ou tratar o parto prematuro. O principal para prevenir é a progesterona. Muitas pacientes usam a progesterona por via oral ou vaginal. E no trabalho de parto mesmo já atuante, a gente tem medicações endovenosas, como a terbutalina, o atosibano, para prevenir essas contrações e tentar ganhar tempo para o corticoide agir no pulmão. Amadurecer, como eles dizem, o pulmão para o bebê nascer melhor, né? Aí tem algumas medicações, essa questão da medicação a gente colocou, porque com o médico, como a doutora Elia está falando, o paciente ou a mulher grávida vai discutir quais são os melhores medicamentos para, inclusive, não utilizar para evitar um parto prematuro. E aí a gente mostrou, inclusive, durante a reportagem, como é importante, né? A mãe estar perto do bebê, independente ali do tempo de nascimento, aí já sabe que vai ficar muitos dias na UTI neonatal e essa importância do carinho materno, da presença maternal, passando força para o bebezinho. Essa foto é muito bonita, né? Essas fotos que mostram a presença da mãe na UTI, a presença do pai também. Nas últimas 2 décadas, a gente teve uma grande mudança nisso. Então, antes a UTI era aquele ambiente super restrito e os trabalhos científicos mostraram que a presença, o calor materno, o colo, né, essa metodologia chamada de canguru, acelera a recuperação dessas crianças, o seu desenvolvimento. Então, nos momentos possíveis, sempre é estimulado esse toque, esse contato da mãe e do pai com os filhos prematuros, mesmo em situações extremas, sempre que possível. Gente, olha o tamanho desse pezinho comparado com essa mãe. Aqui, pela sua experiência, um bebê de quantas semanas, doutora De 28 semanas. Ele ainda não tem a pele, né, recobrindo o pezinho, aquela pele mais líquida, como a de um sapinho mesmo, que a gente fala, né? Então, ele ainda não completou essa parte. Então, um neném de 28 semanas ou menos, pelo aspecto da pele e pelos índices que a gente fala de capul. Muito bem, depois você pode rever essa entrevista da doutora Lia Cruz, que é médica ginecologista e obstetra, lá no nosso aplicativo CV Play, também no cidadeverde.com. Eu costumo dizer que ela é a nossa super consultora, né, para esses assuntos. Muito obrigada mais uma vez pela presença, um ótimo dia. Muito obrigada e fica aí de recado pré-natal adequado.